Vários fatos, né, aconteceram, né, comigo quando na condição de repórter esportivo. Ainda anteriormente como sonoplasta, eu trabalhei para vários locutores de Maringá. Na época eu comecei com o Rádio Júnior, né, que trabalhava na Rádio Cultura M. E depois, anteriormente, tinha trabalhado já com o Antônio Paulo Puca na extinta Rádio Jornal, depois com o Ferrari Júnior na Rádio Cultura e depois, na sequência, o Paulo Puca, como tantos outros que passaram pela Rádio Cultura. Mas eu era tão apaixonado pelo futebol de Maringá e eu não conseguia ver os jogos porque eu era o sonoplasta preferido, né, da rádio naquela ocasião, naqueles tempos. Aí teve certos jogos que eu torcia tanto para o Grêmio de Maringá, tanto, que nós usávamos lá naquela época, tinha velas de reserva, em caso de falta de iluminação, a gente acendia a vela. E eu, em certos jogos do Grêmio, eu pegava aquela vela que era para o uso em caso de falta de energia e acendia como uma forma assim de fazer uma oração para o Grêmio ganhar os jogos. E às vezes dava certo, às vezes não, mas foi uma parte emocionante que eu passei. Aí depois da condição de repórter, eu fui viver essa emoção mais de perto. E teve jogos que realmente marcaram a minha vida. Por exemplo, o primeiro jogo que eu fiz, se não me falha a memória, foi no dia 21 de janeiro de 96. Foi Maringá Futebol Clube contra o Corinthians, um jogo amistoso em que o time foi criado pelo prefeito da época, o Saíde Ferreira, depois teve o Oscar Batista como presidente. E naquele jogo o Corinthians não mandou para Maringá os seus principais atletas, que era o Viola, que era o Ronaldo, isso no sábado. Aí foi feita uma exigência no sábado à noite e no dia seguinte vieram para cá as estrelas do Corinthians na época, que era, sem sombra de dúvida, o Ronaldo e o atacante Viola. E no jogo em que ficou 0-0, o atleta de Maringá, o Marquinhos Astorga, ele destacou a tal forma daquela partida que eu disse no intervalo: olha, se o Marquinhos continuar jogando essa mesma bola no segundo tempo, dificilmente ele fica aqui em Maringá. E coincidentemente naquela partida, Maringá teve um prejuízo na renda, não deu o público esperado, e o Marquinhos foi vendido, né, a contrapeso para poder saldar um pouco da dívida relacionada àquele amistoso. Então foi o primeiro jogo, foi a primeira emoção que eu senti, e a reportagem que eu fiz com ele, né, e o que eu vivi naquele momento foi muito importante, porque eu vi um jogador destacando aqui da nossa região, e ao mesmo tempo eu estava ganhando também a oportunidade no rádio através dos microfones. Mas fora aquele jogo foram várias outras emoções, com o Grêmio de Esporte Maringá, com outros times também do Campeonato Brasileiro, né? Eu estive no Morumbi algumas vezes e fazendo jogos. E entre os jogadores assim que eu entrevistei, jogadores famosos da época, alguns a gente considera mala, né? Entre aspas, mala. O jogador que dificilmente atende a imprensa do interior, mas teve alguns que me chamaram a atenção. O Mauro Galvão, na época, eu jogava pelo Grêmio e Palmeiras, no Morumbi. O próprio Fred Rincon, um jogador muito simpático, que foi até a minha pessoa, né? Me atendeu, dando entrevistas aqui para a Rádio Cultura de Maringá na época, isso em 98. Enfim, foram vários atletas que me comoveram pela simpatia, pela simplicidade. Agora, em contrapartida também, teve alguns que eu não prefiro nem citar nomes, né, considerado para a imprensa malas, né, do futebol, né, a maioria já pararam também, mas foram emoções porque você sair do interior e ir para São Paulo, né, num estádio lotado, né, não tinha esse costume, foi muito emocionante. E sem contar, né, voltando aqui, a última emoção forte que eu tive, que eu achei que eu ia morrer aquele dia, foi no ano de 2005, Maringá ressurgindo para o futebol com o Galo Maringá, isso mesmo, o Galo Maringá, não era o Grêmio não, era Galo Maringá, disputando uma vaga para voltar à primeira divisão. Primeiro jogo em Ponta Grossa, nós perdemos lá, nós que eu digo o time, né, perdeu lá por 2-1, e aqui em Maringá tinha que vencer a partida por 2 tentos de diferença, 2 gols de diferença, para poder ficar com a vaga. Mas acontece que o Operário era um time mais experiente. Só que
a gente tinha aqui uma certa esperança de que o time do Operário cansaria no segundo tempo, e foi um domingo de muito sol, e isso aconteceu. Primeiro tempo 0 a 0, estava dando o Operário. 30 minutos do segundo tempo 0 a 0, estava dando o Operário. Foi quando, acredito que Deus iluminou a cabeça do técnico de Maringá, que trocou duas peças ali, e Maringá venceu o jogo por 3 a 1, 3 a 0, fazendo 3 gols em questão aí de minutos, né, 15 minutos. E foi uma emoção muito grande. Aquele dia eu achei que eu ia morrer, né? Tanta emoção que eu estava, né? Ansioso para ver a volta do futebol de Maringá à primeira divisão. Mas em contrapartida dessa emoção, vieram muitas decepções pela frente. Foi feito parcerias com o futebol de Maringá, com pessoas que não eram ligadas com a cidade, pessoas que vieram para cá só a fim de aproveitar do torcedor, enfim, de aproveitar de repente da bondade de alguns empresários, e o futebol de Maringá voltou, na minha opinião, na estaca zero como está hoje.